É difícil, difícil. Tifoso bianconero, tchau, bentornato ao Finestra Bianconera. Hoje foi o derby della Mole, o derby de Turim. 0-0. Vou comentar rapidinho dessa partida. Mais do mesmo, como está aí no título. Tem que acabar logo o campeonato. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui. Bom, antes de dizer o seguinte... Ontem aniversário do Marcello Lippi, nosso grande treinador, Marcello Lippi, que fez história na Juventus, perdeu 2 finais de Champions, mas ganhou uma, enfim, ganhou vários Scudettos, vencedor da Copa do Mundo de 2006, o nosso glorioso Marcello Lippi, né? E também aqui deixar 2 abraços especiais, o meu amigo Rafael, que faz aniversário hoje. Parabéns, Rafael, tudo de bom, muita saúde, meu irmão. E um abraço para o Luiz também, que está aí se recuperando de uma cirurgia, nada muito sério, pelo que eu fiquei sabendo. Boa recuperação, Luiz, grande tifoso da Juventus. Um abraço para o Luiz de Osasco. É melhor dar abraço para os amigos do que comentar o jogo, né? Porque, vamos lá, primeiro tempo a Juventus foi melhor que o Torino, e o segundo tempo o Torino foi melhor que a Juventus. Então, no conglomerado, eu acho que o empate foi justo, ninguém merecia vencer e ninguém merecia balançar as redes, ou seja, um 0-0 justíssimo. Um ponto para cada um, ninguém merecia botar a bola para dentro, ninguém merecia perder. Mas aí tem uma frase muito dita aqui no futebol brasileiro, que isso quando é finais de campeonato, né? Que final você não joga, você vence. E quando você tem o derby, vamos citar alguns exemplos aqui, né? Inter e Milan, saindo um pouco da Itália, quando você tem Boca Juniors e River Plate, são campeonatos à parte, né? É o tipo do jogo que você tem que vencer para marcar território na sua cidade e no seu rival, né? Eu já falei aqui uma vez, embora muitas pessoas não considerem tanto o Torino um rival, o Torino é sim um grande rival histórico que, infelizmente, depois do acidente de Superga, não foi mais o mesmo time, não foi mais o mesmo, né, grande equipe que era aquele time do Torino, que era a seleção da Itália inteira, teria ganho uma Copa do Mundo sem dúvidas, e não consigo mais se recuperar e voltar ao cenário em grande estilo, né? Então, não é só contra o Milan ou contra a Inter, que a Inter é o derby da Itália, não, o Torino também é um derby, apesar deles estarem aí há décadas no marasmo. Então você tem que jogar com aquela mentalidade de campeonato à parte, você tem que vencer esse jogo independente da sua posição no campeonato. Se o Juventus estivesse lutando pelo título, muita obrigação de tentar vencer. E aí o que acontece? Esse tipo de jogo que você precisa vencer, 0-0 está valendo, né? E você não pode perder os gols que a Juventus perdeu. No primeiro tempo, 3 gols feitos e 2 deles, mais uma vez, não tenho culpa, do Vlahovic. Vlahovic até jogou bem, mas aí é contraditório. Jogou bem e como que ele me perde 2 gols daqueles do primeiro tempo e ainda que aumento a vocês o julgamento. 2 gols. Não pode um centroavante perder esses gols. Isso não tem nada a ver com o Alegre, e eu já vou chegar lá, porque nós vamos falar um pouco bem por cima de mercado, que hoje não é dia de falar de mercado. O Junto ele vai ter muito trabalho. Não é responsabilidade do treinador. Ali, atacante e goleiro, é responsabilidade do atacante colocar a bola para dentro. Ele pode errar? Pode. O problema é que ele está errando muito e acertando pouco. Isso é do cara. Isso não é do treinador. Podia ser o Guardiola hoje, ele ia perder os 2 gols. E por que eu estou falando? Porque meio gol resolve. E é dele, é o camisa 9 que carrega a responsabilidade de fazer o gol. Né? Não é um zagueiro. O zagueiro pode perder? Pode, e mesmo assim a gente vai criticar. Mas é zagueiro. Então um atacante como o Vlahovic, com o nome que ele tem, com a presença que ele tem, com a idolatria que ele tem, não pode perder 2
Um pode passar, mas os dois, mais uma vez, mais do mesmo, né? Perdemos aí a chance dos 3 pontos com o Vlahovic. A sorte é que a Champions está quase garantida. Deveremos ter mesmo 5 equipes da Itália na próxima Liga dos Campeões. Mas uma vitória hoje deixava a gente muito, muito, muito mais sossegado. Vou ver pelo copo meio cheio, né? É um pontinho. Fazer o quê? Melhor que nada. Eu cheguei a pensar quando o juiz deu lá 7 minutos de acréscimo, me passou aqui um filme de 2 sábados atrás, quando a gente tomou um gol no final com a Lazio. Aí eu ia quebrar tudo aqui. Se nós temos o Vlahovic, do outro lado tem o tal do Laza, que também perdeu um gol no final, incrível. Por isso que eu falo que o 0-0, o empate, acabou sendo justo. E o Junto ele vai ter muito trabalho, por quê? Aliás, hoje eu queria aproveitar e falar o seguinte, senão vamos falar que eu só critico o Vlahovic. Antes, fazer uma menção ao Szczęsny, que jogou bem a última partida contra a Fiorentina, e hoje também, no primeiro tempo, fez uma grande defesa. Agora, Kostic foi esforçado, estou tentando ver quem foi o melhor em campo, hoje está difícil. Vou dizer que o Kostic foi esforçado, mas não foi o melhor em campo. Hoje está difícil achar o melhor em campo. Então hoje a crítica vai para todo o time. O McKennie não dá. Hoje o Locatelli jogando mais naquilo que ele está acostumado foi horrível. Vou repetir, o Locatelli, que eu falo que, né, precisa jogar na sua posição, hoje isso não é uma desculpa. Hoje ele foi muito, 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 muito mal. Malíssimo. E o Gatti lá, vou colocar o Gatti melhor em campo, sabe por quê? Por uma coisa que não tem nada a ver com o jogo, porque o jogo foi horrível. Quando ele saiu, ele foi muito vaiado. Vocês sabem que o Gatti tinha a chance de ir para o Torino, né? Então, só pelas vaias que o torcedor do Torino, aquele ódio que eles destilaram no Gatti, eu vou dar ele o melhor em campo. Só por isso, porque ele arrancou uma raiva dos caras. Só por isso, não pela bola. Que realmente hoje o melhor em campo, talvez o Szczęsny pela defesa que fez, vai, tecnicamente falando. O Junto ele vai ter muito trabalho porque é o seguinte, não podemos cair na ilusão que a gente caiu quando veio o Sarri e depois quando veio o Pirlo. O Alegre vai embora. O Alegre vai sair. Aliás, vocês viram o Elkan falar ontem, né? Aquilo que a gente antecipou, que o Junto ele vai ter carta branca no mercado. Né? Por mais que o Calvo dê seus palpites, é o Junto que vai dar as cartas no mercado. E o Junto, que é o Thiago Motta, enfim, ele vai ter muito trabalho, porque ele tem que reformular esse time. Ele disse uma coisa que é boa e é um pouco preocupante. Ele fala que vai levar uns 2 anos para acertar o time. Pelo menos ele está sendo honesto. Porque tem gente que acha que saiu alegre, começa a nova temporada no fim de agosto, agora vai voltar a ganhar. Ele disse aí que para arrumar o time do jeito que ele quer vai até 2 anos, né? Uns 2 anos. Ele vai ter muito trabalho, porque não adianta só tirar o Alegre, é por isso que eu falo, não adianta, vem qualquer um, não é assim. Hoje, com esses caras aí, com o McKennie, com o Vlahovic, com o Locatelli, com o Rabiot, Alexandro, com esses caras, o Thiago Motta ia ser 0-0 do mesmo jeito. Porque tem que ter a qualidade técnica, precisa chegar a 2, 3 caras bons de bola. Não necessariamente consagrados, nem vai ter isso logo de cara, mas caras que saibam jogar futebol. A gente cobra muito, às vezes, tem que dar mais chance para o Yildiz, é jovem, mas é bom, o Miretti não tem sequência, e outros jogadores que poderiam atuar, até aqueles que foram emprestados, como por exemplo o argentino Soler, que está mostrando que é bom de bola, ainda bem que ele volta. Então o Junto ele vai ter muito, muito, muito trabalho aí para mexer nesse time, a gente fala, né? E o que eu posso desejar? Boa sorte, boa fortuna para o Junto, porque trabalho ele vai ter, porém vai ter também essa autonomia, essa carta branca para mexer na Juventus, porque hoje realmente foi desgostoso ver o derby della Mole, foi desgostoso ver principalmente o segundo tempo, quando a Juventus literalmente abdicou de jogar bola, né? Somada à incompetência, à covardia do seu treinador e à incapacidade técnica de seus principais jogadores. Entenderam? Existe a grande possibilidade, a Juventus prepara aí a renovação do Chiesa,
mas o Chiesa tem que voltar a ser o Chiesa. O Chiesa, para quem não sabe, né, a palavra Chiesa, igreja, ele está sendo uma capelinha, não está sendo uma igreja, está sendo uma capela. Se for para ser capela, não serve mais. É isso. Um ponto conquistado. Sexta-feira é o jogo. Sexta-feira, não é fim de semana. Né? E não é, né? Sexta-feira é o primeiro dia do fim de semana. É o próximo jogo lá na Sardenha, contra o Cagliari. Ali sim, se trazer um ponto, vai valer a pena. Porque o Cagliari é aquele time encardido. Muito, muito encardido. Mas vai que as bolas que sobram para o Vlahovic, que não entraram hoje, que ele possa fazer 2 gols lá e ajudar a Juventus a trazer 3 pontos, que aí sim seriam 3 pontos para deixar a gente muito, mas muito perto da vaga na Champions, já que deveremos ter sim 5 participantes. É torcer para o Udinese agora amanhã, pelo menos empatar com a Roma. A Atalanta deve vencer, acho que vai jogar com o Verona, enfim. Aliás, a Atalanta passou o carro no Liverpool, né? O tal do Klopp. O Klopp, traz o Klopp para a Juventus. Traz, sim, traz o Klopp. É um Sarri com grife. Né? Quando eu digo Sarri com grife, é um que sempre cuspiu, falou besteira, né? Sobre futebol e ele ganhou uma Champions e perdeu 2, ou seja, tem que ter gente que conhece isso aqui para vestir essa camisa, seja no banco, seja, né? Se for o caso, traz o Zidane, que conhece bem a Juventus. É isso, ragazzi. A gente se vê durante a semana. Não vou esperar sexta-feira para fazer vídeo, porque tem um vídeo de mercado com prováveis contratações. Vou dar um spoiler. O Calafiori, Ricardo Calafiori do Bologna, que deve vir para a Juventus. Uma negociação um pouco alta, mas que a Juventus deve envolver justamente o Miretti nessa negociação. Deve envolver. Né? Não posso aqui cravar ainda, mas parece que o Miretti vai entrar como uma opção nessa negociação do Calafiori. E começamos até aí um pouco da cara da próxima Juventus, que deve ser sim treinada pelo Thiago Motta. Mas o Junto ele vai precisar aí trazer pelo menos 3 caras bons, sabe aonde? No meio de campo, porque senão é 6 por meia dúzia. Talvez com o Thiago Motta a gente não veja um futebol feio, mas também não vai ter resultado se não mudar o meio campo. Sempre força eu, fino alla fine, dá um like no vídeo, espalhe para os amigos e, lógico, ativa o sino. E dessa vez não dá para dizer que o derby della Mole é nosso, porque o senhor Vlahovic